Olá, meus amores! Tudo bem? Como vocês estão? Hoje a tia Rayane voltou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito legal. A gente vai falar hoje, vai estudar sobre história dos geométricos. Quem aí já estudou sobre história dos geométricos? Vamos pensar se a gente já estudou? Mas para a gente aprender, a gente precisa repetir o nome dessa história dos geométricos, porque senão a gente não vai conhecer a história dos geométricos, não vamos saber quem eles são e não vamos conseguir saber o nome deles. Então, você aí na sua casinha vai ajudar a tia Rayane repetindo os nomes da história dos geométricos que a tia Rayane tem aqui. Alguns vocês já conhecem, mas outros vocês vão estudar hoje junto com a tia Rayane, conhecer o nome, saber a forma que eles têm, tá bom? Saber relacionar alguns objetos da casinha de vocês com a história dos geométricos. Então vamos lá! Quando eu contar o 3, nós vamos falar o nome da história dos geométricos para começar a nossa aula, combinado? Então, 1, 2, 3. O primeiro é o paralelepípedo. Fala comigo aí, esse nome bem difícil, bem grande. Paralelepípedo. Isso aí, muito bem. Paralelepípedo é um nome bem grande e difícil, mas que se a gente repetir, nós conseguimos gravar na nossa cabecinha, tá bom? O próximo é o cubo. O cubo vocês já conhecem, né? Ele parece com um dado, ele parece com aquele cubo que a gente brinca de girar, de montar. Então o cubo já é mais conhecido por vocês. O cone, vocês também devem conhecer. Repete comigo aí, ó. Cone, lembra que ele é pontudinho. Temos a esfera. Olha a esfera, ela é parecida com um círculo. Então repete comigo. Quando eu ver uma coisinha parecida com um círculo, a gente vai chamar de esfera. Lembra que não pode esquecer do formato dela, tá bom? E por último, o cilindro. O cilindro também é novo para vocês. Repete comigo. Cilindro. Muito bem. Agora nós vamos repetir todos de uma vez só, de forma mais rápida. Então acompanhe aí comigo. Paralelepípedo, cubo, cone, esfera e cilindro. Combinado? Esses são os que a gente vai estudar hoje, tá bom, segundo ano? Só que, tia, pra gente estudar isso, pra ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou pedir pra vocês olharem aí na casa de vocês, observarem alguns objetos e imaginar alguns objetos também. Então fica ligadinho aí, que a tia vai falando e você vai pensando, tá bom? São coisas fáceis, coisas que vocês têm na casa de vocês, tá bom? Ó, a primeira coisa que você vai olhar aí na sua casa, observar, é a geladeira da sua casa. Quando a gente olha a geladeira, a gente percebe que ela parece com qual sólido geométrico que a tia Rayane colocou aqui no quadro? Ela parece com paralelepípedo? Ela parece com cubo? Ela parece com cone? Ela parece com a esfera? Ou ela parece com cilindro? Pensa aí. Muito bem! Teve gente que acertou, não é verdade? Ela aparece quando está deitada, assim, ó, com o paralelepípedo. Esse nome difícil que a gente aprendeu. Paralelepípedo. Nossa geladeira, quando ela está deitadinha, assim, ó, se a gente imaginar ela deitada, ela parece muito com o sólido geométrico paralelepípedo. E aí, você vai imaginar agora um dado bem grande. O dado, ele parece com o que, segundo ano? Com qual sólido geométrico que tem aqui? O paralelepípedo a gente já usou um exemplo. Agora falta o cubo, o cone, a esfera e o cilindro. Com qual deles o dado parece? Ele parece com o cubo. Muito bem, repete comigo. Cubo. O dado, ele parece com o cubo, tá bom? E aí, a gente tem agora o cone, a esfera e o cilindro. Agora vocês vão imaginar aí pra mim um chapéu pontudinho ou então um
um cone daqueles que quando a gente passa na pista, tem um acidente, eles colocam pra gente identificar o acidente? Então, esse cone, esse chapéu, ele parece com um sólido geométrico? Cone, é o mesmo nome, cone. Então, quando você vê um objeto pontudinho, você vai observar se ele não é um cone, tá bom? E aí temos a esfera. A esfera, ela parece muito com o quê? Com uma bola de futebol. Quando a gente imagina uma bola de futebol, a gente pode dizer que ela tem o formato de uma esfera. Ela parece com um sólido geométrico esfera. Tá bom, segundo ano? E aí, a gente vai para o cilindro. O cilindro, quando a gente vai lá na nossa geladeira, pega um copo para beber água. Esse copo que a gente segura, ele parece com qual sólido geométrico? Olha aqui, é o cilindro. Quando a gente pega um copo para beber água, suco ou qualquer coisa, a gente pode dizer que o copo que a gente está bebendo, água ou suco, parece com um sólido geométrico cilindro. Então, não pode esquecer. Esses são os sólidos geométricos que a gente vai aprender hoje. Um pouquinho sobre eles, tá bom? Só que a tia Rayane falou aí várias figuras que tinham na casa de vocês, vários objetos. E mandou vocês imaginarem também algumas figuras, certo? Essas figuras, elas são formadas por quê em segundo ano? Pelos sólidos geométricos que a gente viu aqui. A gente não conseguiu identificar a figura que você tem aí na sua casa, a figura que você pensou com os sólidos geométricos daqui? Então, existem várias outras figuras geométricas que são formadas por sólidos geométricos, que é o que a gente vai estudar hoje. Combinado? Mas para a gente relembrar e para a gente conseguir fazer as nossas atividades, nós vamos repetir novamente o nome desses sólidos aqui, para ficar gravado na nossa cabecinha. A gente vai fazer as atividades da apostila, que são bem fáceis, mas a gente precisa memorizar o nome desses sólidos. Tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Paralelepípedo é o que parece com a minha geladeira, deitada, lembra? O cubo que parece com aquele dado, com aquele cubo que a gente monta. O cone que parece com um chapéu pontudinho. A esfera que parece com uma bola. E o cilindro que parece com um copo que eu bebo água. Tá bom? Combinado? Tudo certo? Aí, a tia Rayane vai contar um segredo que eu acho que vocês ainda não sabem. É o seguinte, existe entre esses sólidos geométricos um segredinho muito interessante. Esse aqui, que é o paralelepípedo, e o cubo, eles têm uma coisinha que se chama assim, o vértice, uma aresta e uma face. O que é isso, tia Rayane? O que é vértice, o que é aresta e o que é face? Vamos pensar, grava esses nomes aí. E eu vou dizer por que a tia Rayane só vai falar do paralelepípedo e do cubo. Nós vamos esquecer esses três aqui. Sabe por quê? Porque na nossa apostila a gente não vai trabalhar ainda com esses daqui, ó. A gente não vai falar sobre o vértice deles, sobre a aresta e nem sobre as faces. Esses aqui, ó, o cone, a esfera e o cilindro, nós só precisamos memorizar os nomes, só os nomes. O que a gente vai aprender do segredinho que a tia falou, do vértice, da aresta e da face, nós vamos dar o exemplo com o cubo e com o paralelepípedo. Tá bom, segundo ano? Então, presta bem atenção que a tia Rayane vai falar para vocês o que é vértice, o que é aresta e o que é face. Então, nós vamos saber o que é vértice, o que é aresta e o que é faces, usando o exemplo do paralelepípedo e do cubo. Primeiro, nós vamos fazer o exemplo com o paralelepípedo. Então, tia Rayane, para saber o que são vértices, o que eu preciso saber?
nós vamos olhar a figura, olhar o paralelepípedo e ver que tem linhazinhas, ó, as linhas do sólido geométrico que se encontram e elas fazem pontinhas. Ó, tá vendo que tem uma pontinha aqui, outra aqui, tem várias pontinhas no sólido geométrico e essas pontinhas são chamadas de vértice. Vértices são as pontinhas do nosso sólido geométrico. Então, toda vez que eu tiver uma pontinha, eu vou ter um vértice. E para saber o número de vértices total do nosso sólido geométrico, nós precisamos contar todas as pontinhas. Então, você vai contar aí junto comigo, tá bom? Ó, tem uma pontinha aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 8 pontinhas. Eu não posso esquecer que a minha linha que tá com tracinhos dentro do meu paralelepípedo, ela também faz parte dele. Então, eu não posso deixar de contar o pontinho, ó, a pontinha que ela tem. Aqui, ó, ela também tá formando uma pontinha. Então, eu contei 8 pontinhos. Isso significa que eu tenho quantos vértices no meu paralelepípedo? 8 vértices. Eu tenho 8 pontinhas. Toda vez que eu tiver uma pontinha, eu tenho um vértice, tá bom? Então, aqui no V de vértice, eu vou colocar o número 8. E aí, agora que eu já sei o que são vértices, eu vou aprender o que é aresta. Aresta é muito fácil. A tia não falou que esse paralelepípedo e todos os sólidos geométricos têm umas linhas? Então, essas linhas são as arestas. Você vai precisar contar todas as linhas desse sólido geométrico para saber quantas arestas ele tem. Então, vamos contar? Lembrando que tem que contar todas, não pode esquecer de nenhuma. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá faltando mais alguém? 12. A linha tracejada a gente tem que prestar atenção, porque quando a gente vai marcando, às vezes a gente esquece. Então, eu contei 12 linhas. Então, isso significa que eu tenho quantas arestas? 12 arestas, 12 linhas, que são as arestas, não pode esquecer, tá bom? Então, vou colocar o 12 no A de arestas. E aí, eu vou para as faces. Para saber as faces, já fica um pouquinho mais complicado, porque aqui, ó, eu tenho uma foto, né, do paralelepípedo, a gente não tá conseguindo ver ele todo. Então, para representar o paralelepípedo, eu peguei uma caixinha, ó, que parece, ela tem o formato do paralelepípedo, e eu vou contar para saber quantas faces o paralelepípedo tem. E o que são faces, tia Rayane? Faces são os lados do meu sólido geométrico. Então, eu vou precisar contar quantos lados ele tem para saber o número de faces dele, tá bom? Então, vamos juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó, lá embaixo, e 6 aqui em cima. Então, eu contei quantos lados no segundo ano? Eu contei 6 lados. Então, significa que eu tenho 6 faces no meu paralelepípedo. Então, vou colocar aqui, ó, no F de faces, o número 6, tá bom? A mesma coisa é no cubo. O cubo, ele tem linhas que se encontram e formam pontinhas. Eu vou contar para saber o número de vértices. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contei 8 pontinhas e não esqueci da minha pontinha que está no tracejado. Então, quantos vértices eu tenho aqui, tia Rayane? No cubo? 8 vértices, 8 pontinhas. E aí eu vou lá para a aresta. A aresta é a quantidade de linhas do meu sólido geométrico, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Vou contar todas as linhas do meu cubo, ó. 1, 2, 3,
9, 10, 11, 12. Lembrando que eu não posso esquecer de nenhuma. E que as arestas são as linhas do meu sólido geométrico. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12 arestas. E quanto às faces? Para montar as faces, a tia Raine trouxe o exemplo de uma caixinha que parece com um cubo. Porque aqui na foto, parece uma foto, né? E a tia Raine falou que não dá para ver ele todo. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com esse ladinho aqui de trás. Então, eu tenho 6 faces, ó. Já tá o número 6 aqui. 6 faces. A tia Raine já tinha até colocado o número 6. Tia Rayane, isso sempre vai acontecer? Sempre vai ser igual os numerais de vértice, arestas e faces? Não, 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 não. Pode ser que também seja diferente. Então tem que prestar atenção e contar do jeitinho que a tia Rayane ensinou. O que são vértices? São as pontinhas no meu sólido. Arestas são as linhas. E as faces são os lados. Agora você vai fazer essa atividade da sua apostila com bastante atenção. E se você tiver alguma dúvida, você vai voltar no que a tia Raine falou, tá bom? E aí a tia Raine vai deixar um desafio para vocês. O desafio de montar um brinquedo, qualquer brinquedo, que tenha um dos formatos dos sólidos geométricos que a gente estudou hoje. Tá bom? É bem fácil, é só você imaginar, criar e você é inteligente para isso, não é mesmo? Vai pedir a ajuda da sua família e fazer um brinquedo bem criativo usando um desses sólidos geométricos, o formato deles, tá bom? Um beijo e até mais!